Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão na Estação Universitária de Coimbra, que é um novo equipamento cultural da cidade de Coimbra, neste edifício que é histórico, chamado Estação Universitária de Coimbra, que em breve vai albergar uma biblioteca. Este edifício é na estrada gerido pelas Águas de Coimbra, a melhor água do país, que aqui temos, e hoje vamos, nesta sessão, falar do Marquês de Pombal e da sua época. E o pretexto para falar do Marquês de Pombal e da sua época, que é, digamos, um assunto interminável, não é? Quantas e quantas obras não foram já escritas sobre o pombalismo, o antipombalismo, as circunstâncias do pombalismo, as consequências do pombalismo. É, de facto, uma biografia interminável, mas temos dois aditamentos a essa biografia que eu devo dizer que acho, e sou eu a usar o adjetivo, acho que são valiosos. Apesar de haver uma numerosa e densa biografia, acho que são duas adições, duas contribuições novas para essa biografia que fazem todo o sentido. Por outras palavras, o que aqui está é novo em grande medida. Com certeza não é apenas novo, está sobre aquilo que já se conhece, mas há aqui coisas novas nestes dois volumes. Os volumes são Marquês de Pombal e Aristóteles, História de uma má relação. É um título bastante original, porque à primeira vista pode-se pensar, mas qual é a relação? Aristóteles é, digamos, uma figura da filosofia da antiguidade grega, e o Marquês de Pombal, estamos a falar da política do século das Luzes, mas de facto há uma relação que aqui é classificada como má, no subtítulo, e a autora temos o prazer de ter aqui connosco, doutora Paula Carreira. Eu não vou usar outra vez a doutora, mas aqui devo dizer, porque faz todo sentido, porque é a tese de doutoramento dela. Ela fez-se doutora a estudar a relação entre Marquês de Pombal e Aristóteles, que tem muito a ver com a questão, enfim, ela poderá explicar melhor, está aqui para isso também, mas tem muito a ver, digamos, com o antijesuitismo do Marquês de Pombal e a atribuição, que aliás, enfim, está justificada, que o Marquês atribuía, digamos, aos jesuítas de serem, digamos, vozes do aristotelismo, e de facto eram, em grande medida eram. Não eram exclusivamente do aristotelismo, mas eram os intérpretes mais recentes do aristotelismo. E, digamos, vamos chamar assim, o ódio do Marquês de Pombal aos jesuítas, de algum modo era também o ódio a Aristóteles. Daí a má relação. Está resumida, embora ela pudesse resumir melhor. Está publicado nas edições Afrontamento, numa coleção intitulada Biblioteca de Filosofia, na qual já temos 53 volumes. É obra, quer dizer, todos eles, eu direi, de autores portugueses. Sei lá, e com contribuições importantes. Alguns destes volumes eu tenho, sei lá, lembro-me, por exemplo, de Metafísica do Homem, sobre o do Pedro Spano, um especialista de Idade Média, José Meirinhos, sobre o nosso Papa e filósofo, lógico, médico, tudo isso. Mas essa é apenas uma das obras. Há muitas obras nesta coleção e elas estão à nossa disposição, quer nas livrarias, quer nas bibliotecas. A outra obra, e vamos começar por esta, porque os nossos temos convidados que estão a chegar, estão a caminho, mas a Paula Carreira está aqui connosco e vai-nos ajudar de algum modo a apresentar esta obra. Não há nada como o próprio autor para apresentar. O prefaciador da obra, o Dr. Pedro Calafate, estará aqui, e não é apenas prefaciador, ele é também supervisor da tese de doutoramento, que está na base da obra, juntamente com o Dr. José Eduardo Franco. A outra obra, então, intitula-se Pombal Edificador, ainda o Marquês de Pombal. Compreendeu o Marquês de Pombal e o século das Luzes. É coordenada pela Aida Lemos, que não pode vir, José Eduardo Franco está a chegar, Madalena Costa Lima, que não pode vir, e Ricardo Peça de Oliveira, que está aqui connosco. É um livro da imprensa da Universidade de Coimbra, e eu saúdo vivamente a sua diretora, Carlota Simões, porque tem-nos dado, ainda hoje tem-nos dado obras
que não são apenas muito bem produzidas, como se pode ver por este exemplar, mas são também muito bem escolhidas. Quer dizer, antes de ser produzidas, são escolhidas. E faz todo sentido editar este livro, porque tem vários contributos de especialistas, de alguns dos maiores especialistas. Sei lá, eu relevo aqui o Kenneth Maxwell, digamos que é um autor que tem em Portugal também algumas obras. Há um que é o Paradoxo do Iluminismo, que é uma biografia do Marquês de Pombal. Há várias biografias do Marquês de Pombal, como sabem, mas também especialmente o Dr. Fernando Taveira da Fonseca, que temos o gosto de ter aqui connosco. Ana Cristina Araújo, que é uma autora, professora da Universidade de Coimbra, que é especialista neste tempo, do tempo de Pombal, e outros, inclusive professores estrangeiros. Estamos aqui a ver a relação, por exemplo, com a Alemanha, que é muito interessante, porque é o tempo também, é o tempo em toda a Europa dos soberanos iluminados, dos soberanos absolutos. É o tempo, digamos, em que havia uma certa ideia de poder absoluto, inspirado, dizia-se, pela razão. Enfim, com todas as contradições que isso pode ter e que aqui, em parte, estão examinadas. O livro resultou de 3 colóquios, ou conferências, o que lhe queiram chamar, que foram feitos em 3 terras que têm a ver com o Marquês de Pombal. O primeiro, Eiras, onde existe o Palácio do Marquês, e daí haverem prefácios dos presidentes da Câmara desses 3 sítios. Depois Pombal, porque, como sabem, o Marquês tinha uma propriedade ali não muito longe de Pombal e foi lá, suponho que ele faleceu. E depois, estou aqui a olhar para um dos coordenadores, porque ele também veio de Pombal hoje e, portanto, deve ser melhor do que eu. Mas ele ficou doente e estava desterrado ali numa propriedade que tinha entre Pombal e Souro. Não, sim, tinha essa propriedade, mas não estava, viveu os últimos anos na própria vila. Essa propriedade que está a referir é a Quinta da Gramela. Aí ele morreu em Pombal mesmo? Sim, mesmo, sim. Morreu em Pombal mesmo, não há nada que ter alguém que nos certifique as coisas. Portanto, estava a dizer das terras associadas ao Marquês, o Eiras, onde ele tinha o palácio, Pombal, onde ele morreu e tinha a propriedade, perto, e há ainda uma terceira terra, que é a grande novidade aqui deste livro, porque pensava-se até há pouco tempo que o Marquês de Pombal tinha nascido em Lisboa. Há até em Lisboa uma casa que dizem, já lá teve uma placa, sei que nasceu aqui, e há aqui, digamos, a afirmação que foi feita no encontro realizado na terceira terra, que é Sernancelho, ali na Beira Alta, que tem a autodesignação de capital das castanhas, Sernancelho, onde uma parte, digamos, houve um colóquio lá foi feito, e de facto foram lá revelados documentos que tudo indica que ele nasceu lá em Sernancelho. Eu agora quis de algum modo esconder a sua origem de pequeno fidalgo da província e construiu de algum modo uma outra. Enfim, é como às vezes as pessoas fazem na Wikipédia hoje, vão lá, alteram, põem outras coisas e construiu o mito de Pombal deve muito ao próprio também. O mito de Pombal é muito autoconstruído. Mas vamos deixar este livro para daqui a pouco e vamos começar por os editores, Eduardo Franco está a chegar. E se não chegar a tempo, com certeza temos aqui um dos coordenadores, que eu não disse os sítios académicos, mas a Paula está na Universidade Aberta, onde é professora, e o Ricardo está no Instituto Europeu de Estudos Padre Manuel Antunes, onde é investigador. E, portanto, fizeram o favor de aqui vir, agradeço muito, digamos, que tenham feito isso. Eu vou começar então pela Paula, que a pergunta é: porquê a escolha deste tema, desta relação, aqui classificada como má, entre o Marquês de Pombal e Aristóteles? Porque o Marquês de Pombal
enfim, havia tantos estudos, não é? E qual foi a esperança à partida que pudesse ser adicionada, digamos, informação e conclusão, não é apenas informação, discussão sobre este tema, e no fim dessa caminhada, que é sempre longa, de doutoramento, o que é que podemos, de algum modo, dizer que o nosso conhecimento se avançou, ou para usar a palavra que se eliminou, vou usar a palavra que designa a época, que se eliminou. O que é que se eliminou sobre esta relação? Quer dizer, há tanta coisa... Hoje falamos muito de verdades e de verdades alternativas e de propaganda, etc. Ora bem, isto não é recente. O próprio Marquês de Pombal era um mestre da propaganda e usou-a maciçamente contra os jesuítas. Sim. Bom, então, muito boa tarde. Antes de responder à pergunta, que é uma nova arguição, mas já passei, portanto posso voltar a ela. Queria começar por agradecer... Eu não estava lá, não é? Queria agradecer o acolhimento aqui neste espaço maravilhoso, é a primeira vez que estou cá. Ainda bem que está a ser muito bem aproveitado e dinamizado. Agradecer pessoalmente ao professor Carlos Fiolhais, que é sempre um gosto reencontrá-lo e então ter esta possibilidade de vos falar um bocadinho daquilo que me acompanhou durante vários anos de trabalho, de investigação, para culminar neste resultado e, antes disso, na defesa da minha tese de doutoramento. Bom, na verdade, eu devo dizer que o título é bastante provocador, não é só original. É claro que o título da tese era um pouco mais académico, não era tão jocoso. O título do livro não é o título da tese? Não é. A tese é um pouco mais séria nesse aspecto. O título da tese é igual. Mas, de facto, aí responde a um repto que um dos meus orientadores, o professor José Eduardo Franco, o professor Calafate está a descer agora, lançou para realmente refletir este contraste inesperado entre estas duas grandes figuras. Claro que quem vê a capa e quem vê o título percebe que há ali alguma coisa de inesperado, porque estamos a falar de um filósofo do século IV a.C., Aristóteles, e de um político, de um estadista, um grande estadista do século XVIII e português. A relação estabelece através da recepção, daquilo que foi a recepção da obra e do legado de Aristóteles, sobretudo durante o período pombalino, que foi a ele que me dediquei. Olá, professor. Eu hoje também tenho o privilégio de estar rodeada pelos meus dois orientadores, o professor Pedro Calafate e o que está a chegar, o professor José Eduardo Franco, portanto, com quem aprendi imenso e que foram eles, na verdade, que me desafiaram também a ir por este tema. Eu venho dos estudos clássicos, portanto, licenciatura e mestrado, portanto, bastante bem delimitado do ponto de vista temporal, mais propriamente dedicado... Do lado de Aristóteles. Exato, muito do lado de Aristóteles, porque dentro dos estudos clássicos, de facto, eu dediquei-me depois à literatura e à filosofia grega, e não que não gosto da romana, não posso estar aqui a ofender os meus colegas, mas, de facto, fui sempre uma aficionada pela cultura grega. Mas havia sempre aquele intuito, aquela vontade de fazer um doutoramento não propriamente sobre aquele período, mas em relação, num tema que me permitisse dialogar com a minha formação, mas que também me fizesse explorar outros caminhos. Nesse sentido, eu na altura já trabalhava com o professor José Eduardo Franco, e quem o conhece, ele é perito em lançar desafios, e lançou-me, enfim, numa bela tarde, não sei de que estação, mas não estava a chover, primavera ou verão, algures na Faculdade de Letras, algures não, aí eu sei, foi na esplanada do Bar Velho. Estávamos a fazer uma reunião de trabalho com mais duas colegas minhas e começámos a distribuir temas. Então, vamos lá, então acabaram o mestrado, o que é que querem fazer? Na verdade, foi a minha primeira reunião de orientação informal. E o professor Eduardo tinha feito a tese sobre os jesuítas e o mito negro dos jesuítas no período de Pombalina, o mito dos jesuítas, exatamente, e na altura que fez a sua tese percebeu, nas fontes que leu, que havia ali qualquer coisa sobre a questão de Aristóteles que valeria a pena, enfim, explorar, poderia dar frutos. Lançou uma escada
e eu, na altura, decidi sair do século IV antes de Cristo e ir para o século XVIII. É uma máquina do tempo, entrou na Que máquina do tempo. Que são mais de 20 séculos, mas felizmente fui sempre bem acompanhada pelos meus 2 orientadores, porque confesso que não foi fácil, foi bastante difícil não só entrar numa época diferente e tentar perceber todo aquele contexto e por que motivo é que fazia sentido trabalhar este tema. Perceber, essencialmente, acabei por, além de ir delimitando o meu corpus primário, que pertence ao século XVIII, naturalmente, isto não é um estudo comparativo, é um estudo de recepção, portanto há essa diferença, perceber que existiam, à época, 2 tipos de discurso. Um discurso que se fazia através das elites intelectuais e um discurso depois, um discurso mais propagandístico e político que se enquadrava ou que aproveitava boa parte desta discussão e deste debate intelectual. E foi este cruzamento que eu procurei fazer na minha tese, por isso ela está dividida em 2 partes. Uma parte que pretende precisamente explorar esta dimensão mais intelectual e aborda e vejo da maneira como Aristóteles foi lido por autores como Manuel de Azevedo Fortes, Luís António Verney, Teodoro de Almeida, aqui mais para o lado das físicas, não sou Carlos Filhais, sem meter em seara alheia. Exatamente. E perceber de que forma é que o legado aristotélico, que à época era tido como obsoleto, por causa da mudança do paradigma científico, acaba por ser discutido por estes autores. Percebe-se que é um debate mais ou menos moderado, há autores um bocadinho mais polemistas, como Luís António Verney, quem já o leu percebe que ele não vai estar de medidas para dizer que Aristóteles não interessa para nada porque está obsoleto e, portanto, deve ser riscado, digamos assim, dos nossos currículos. E autores bastante mais ecléticos, como Manuel de Azevedo Fortes, entre outros. E, portanto, dediquei-me a essa parte a tentar compreender um bocadinho como é que estes autores leram Aristóteles. E depois perceber, e estando aqui nesta cidade, isso tem particular simbolismo, perceber como é que este debate foi também depois aproveitado para se refletir numa das maiores reformas do Marquês de Pombal, como foi a reforma da Universidade de Coimbra. E aí vou ler não só a legislação anti-jesuítica, porque não podia deixar de estar relacionado com o ensino dos jesuítas, que foram conotados, e com alguma propriedade, como o professor Carlos Filhais já disse, com este legado aristotélico-escolástico, mas ver como, por exemplo, os autores do Compêndio Histórico do Estado da Universidade de Coimbra vão fazer um retrato da Universidade, que nós já sabemos à partida que o resultado está viciado, portanto, sabemos à partida que a Universidade está péssima e que o Marquês de Pombal e Dom José vão ter de a salvar e que o motivo para essa decadência vem dos jesuítas e do seu ensino. Se o seu ensino está baseado numa figura desta envergadura como é Aristóteles, então os dois estão relacionados e têm de ser igualmente postos de parte. Estou a contar-vos a minha narrativa, naturalmente a tese é muito menos interessante e mais enfadonha, mas mesmo assim convido-vos a lê-la, se tiverem interesse. Está à venda lá em cima. Está à venda lá em cima. E a autora assina, vai assinar o meu e assinará também outros exemplares. Pronto. Mas, de facto, há depois elementos deliciosos em alguns destes textos, nomeadamente este do compêndio histórico. Os estatutos são um bocadinho mais enxutos neste aspecto, mas o compêndio, de facto, a figura de Aristóteles aparece em vários momentos, incluindo para ofender os jesuítas. Aristóteles aparece como quase um nome feio. Os jesuítas são os missionários aristotélicos, são os teólogos sequazes de Aristóteles, ou seja, são retratados como fanáticos daquele legado. De um autor pagão. De um autor pagão, ateu, e, portanto, toda uma série... carnal, como eles próprios também... portanto, toda essa linguagem é abundante no compêndio histórico. E, portanto, o resultado disso, com todo este acompanhamento, porque uma tese, apesar de ser um trabalho solitário em certa medida, ele não é desacompanhado e, portanto, tenho aqui o privilégio de estarem aqui os meus 2 orientadores, ter aqui a minha família e tal, e o meu filho que nasceu no meio da redação, a minha mãe e a minha tia, e, portanto, todos os meus amigos e toda esta envolvência, de facto, foram eles que também me possibilitaram este caminho. Mas a orientação, os desafios
E os desvios e não desvios da minha tese também devo muito aos 2 orientadores que estão aqui hoje. Muito obrigada. Muito bem, obrigado. Obrigada. Eu passava a palavra sobre este livro, brevemente. Depois temos o outro que eu sumariamente já apresentei, mas que vai ser mais bem apresentado. Passava a palavra ao Dr. Pedro Calafato, porque ele é o prefaciador, além de ser orientador da tese, é o prefaciador deste texto. E no prefácio ele faz também uma síntese da questão, uma síntese, digamos, do essencial deste livro, que talvez ele possa partilhar aqui connosco. Sim, muito obrigado. Boa tarde a todos. Peço desculpa pelo meu atraso, ainda venho um bocado acelerado do trânsito e não consegui ainda estabilizar a respiração pela situação, pela circunstância. Bom, muito gosto, muito prazer, mais uma vez os parabéns pela sua tese, aqui pela edição. O que poderia eu dizer, para além do que a autora já nos apresentou, é uma tese de facto bastante circunstanciada, é uma investigação muito profunda, muito esclarecedora, tem a grande vantagem de ter uma linguagem coloquial e, portanto, não há aqui o receio de que, por fácil, possa parecer desinteressante, que às vezes complexifica-se aquilo que pode ser comunicado ou posto em comum de forma bem mais útil. E esta tese consegue tratar estes assuntos, que são assuntos específicos, de forma bastante coloquial e consegue realizar o objetivo de pôr em comum, que é da comunicação. É um tema muito rico porque tem a ver com uma das características do iluminismo, da filosofia das luzes, da concepção da história, do tempo, da transformação, do processo histórico, porque os pombalistas e os filósofos que colaboraram com Pombal participavam de uma concepção, precisaram de erguer uma polaridade antitética, precisaram de fazer rupturas no tempo, precisaram de manobrar aquela linguagem célebre deste tempo da luz e das trevas. São concepções mitológicas do tempo, da oposição entre a claridade e a escuridão, da eleição de um inimigo, da construção de bodes expiatórios para que se possam apresentar com um discurso de salvação nacional, com uma intensidade, a necessidade da força e da intensidade nos processos reformadores torna necessário, precisamente, a eleição de épocas de decadência, de autores e de protagonistas dessas épocas que são aos quais se atribuem más intenções, por assim dizer, não é? Que são os jesuítas. E, como sabem, Aristóteles era um dos pilares da filosofia escolástica, o aristotelismo escolástico. A própria concepção, a concepção filosófica destes autores vai no sentido de desterrar a filosofia escolástica. A Paula falou aqui da reforma da Universidade de Coimbra, do compêndio histórico. A ideia de desterrar a filosofia escolástica para colocar o país, o ensino e a universidade a par do que melhor se fazia nas academias europeias. Esta ideia também de que Portugal se tinha distanciado da Europa, de europeizar Portugal. E Aristóteles é um autor, Aristóteles e os jesuítas, eram o outro lado dessa polaridade antitética que permitia todo esse discurso intenso, esse discurso assintoso, esse discurso de combate, quase militarista, no sentido de que só há um caminho, este é o caminho necessário, há que desbloquear todos os obstáculos que se nos possam colocar. Um dos exemplos, por exemplo, no campo da física, o professor Carlos Filhais escreveu no outro livro, que era aquele que eu tinha preparado mais também para falar sobre a ciência, não é? Ele poderá dizer melhor, a física aristotélica é uma física qualitativa, não é? Que dificulta a matematização do real.
aquela célebre afirmação de Galileu, de que a natureza tem que ser lida em linguagem matemática e geométrica, a ideia de Descartes de que a natureza só há duas substâncias, a res extensa e a res cogitans. A res extensa é a matéria, portanto a matéria é legível à luz da linguagem da extensão. A física aristotélica é globalmente diferente. E como no século das luzes a física, isso dizia o Verneuil, é a parte mais importante da filosofia, Verneuil explicava saber a razão porque a pólvora explode na exploração de uma mina, ou a razão pela qual a água sobe quando nós sugamos numa pipeta, enfim, não se dizia palhinha nessa altura, é uma questão fundamental da filosofia. Portanto, o século XVIII é o século da física, como o XIX talvez se possa dizer que foi o século da biologia. E as questões da transformação dos paradigmas da física eram aspectos fundamentais, não é? E, por outro lado, portanto, há quando a Paula me falou para a orientação, e era exatamente esse aspecto, focar o papel de Aristóteles como uma antítese, embora, curiosamente, haja uma aproximação a Aristóteles nas reformas da Universidade de Coimbra e no discurso das luzes, num aspecto muito peculiar. Tanto quanto sei, foi com a reforma pombalina da Universidade que se introduziu pela primeira vez nas universidades portuguesas o estudo que se chamava na altura a História Natural. A História Natural incluía o quê? A botânica, a zoologia, enfim, agora falha-me todos os aspectos do que nós estudamos hoje nas faculdades de ciências, de biologia. E, de facto, as obras de Aristóteles, que tinham a ver essencialmente com a observação, com a classificação, com a experiência, tiveram, de facto, um grande valor. E, nesse sentido, Aristóteles passou esse crivo de maldito para que, no ensino da história natural, as obras de Aristóteles, a história dos animais, De Partibus Animalibus, as partes dos animais, e outras, enfim, cujos títulos, enfim, se vão apagando da memória quando se fala espontaneamente, mas, de facto, Aristóteles teve essa presença reconhecida, não só na Reforma, como também em muitos... Como a Paula disse, também é interessante ver o drama que os autores... Estes autores, muitos deles eram padres, eram católicos, eram homens de igreja, eram homens que se formaram, muitos deles, no paradigma aristotélico, como o próprio Verneuil, mas outros. E o drama da passagem era resolvido, em alguns, pelo ecletismo, não é? Que a Paula falou aqui. O ecletismo é uma atitude filosófica e é uma fase da história da filosofia. Ecletismo, não sincretismo, que é diferente. Sincretismo é uma justaposição mais ou menos desordenada de perspectivas diversas. O ecletismo procura, enfim, uma conciliação entre posições diferentes, mas numa perspectiva de inteligibilidade possível, de aproximação. E há muitos autores que a Paula estuda, não é? Falou no Azevedo Fortes, exatamente. Há outro anterior que lembra-me assim... Bom, mas agora não vamos citar nomes porque a tese está aqui. Fazem uma conciliação entre Aristóteles e a física moderna. Procuram exatamente fazer essa conciliação. Mas eram estas breves palavras que eu queria dizer. Muito prazer. Muito bem, já vamos dar a palavra de novo, porque gostaríamos de ouvir também sobre o outro livro. Mas para falar do outro livro, o tal da Imprensa da Universidade de Coimbra, Pombal Edificador, baseado em 3 congressos que houve sobre a vida e a obra de Pombal, eu peço ao Ricardo Peça de Oliveira para acrescentar aquilo que desejar ao que eu disse, porque é que vale, o que é que tem de novo, a pergunta é sempre esta, o que é que tem de novo este livro no sentido em que se torna o livro apetecível, quer dizer, o que é que podemos encontrar neste livro? Vários autores consagrados, mas o que é que relativamente a livros anteriores este livro traz? Pombal Edificador.
Bem, antes de mais, começo por cumprimentar o Dr. Carlos Filhais e agradecer o convite para estar aqui hoje, cumprimentar também importantes colegas, Dr. Pedro Calafate, Dr. José Eduardo Franco e a colega Paula Carreira, e felicitá-lo também pela publicação do seu livro, que é a sua tese de doutoramento. Cumprimento também, naturalmente, todos, especialmente a editora deste livro, a doutora Carlota Simões, e também os dois autores aqui presentes, o Dr. Carlos Filhais, já cumprimentei, e o Dr. Fernando Tavares da Fonseca. Um capítulo muito mais importante que é Bem, este livro, Pombal Edificador, compreender o Marquês de Pombal e o Século das Luzes, que tive o gosto de coordenar, juntamente com o professor José Eduardo Franco e as colegas Zaida Sampaio Lemos e Madalena Costa Lima, que saiu já em meados deste ano, com a chancela da empresa da Universidade de Coimbra, e que conta, de facto, com capítulos de vários autores, creio que são 15 autores em 16 capítulos, autores nacionais e também estrangeiros, e que, no fundo, resultou, como também foi dito de início, da reunião dos textos das comunicações que foram apresentadas em 3 eventos que organizámos em 2022, primeiro em Pombal, depois em Oeiras e mais tarde em Sernancelho, e por isso mesmo também conta com o apoio, esta edição conta com o apoio desses 3 municípios, o qual eu gostaria de agradecer e de dizer que efetivamente é um apoio muito relevante. Bem, não deixa de ser curioso estarmos aqui a falar de Pombal num dos raros momentos da história em que quem está nas bocas do mundo, por assim dizer, é o monarca Dom José. Refiro-me naturalmente ao retrato que foi comprado pela Universidade de Coimbra em 2023, creio, e foi agora restaurado. Exatamente, ainda príncipe, com vestidura talar, e portanto não deixa de ter alguma curiosidade. Bem, este livro, como escrevemos na introdução, é, no fundo, um contributo para um aprofundamento do conhecimento sobre esta figura, bastante complexa, e sobre o século XVIII, e, portanto, é de facto um livro que tem visões complementares e que vem, de facto, a crescer ao conhecimento sobre uma figura sobre a qual já muito escreveu, é certo, mas muitas vezes de forma apaixonada, como se costuma dizer, e não raras vezes sem recorrer às fontes. Fontes essas que, em grande medida, permanecem inéditas nos arquivos nacionais e estrangeiros, e foi esse trabalho de recolha que fizemos nos últimos anos, no âmbito do projeto da obra completa pombalina. A recolha está feita e pretendemos agora aqui um volume, o primeiro volume. Pretendemos agora fazer a publicação dessa documentação em edição crítica e anotada, com estudos introdutórios por especialistas, e de que saiu, como acabou de referir, já o primeiro volume. Bem, e acaba por ser essa minha condição de investigador desse projeto que também explica a minha participação neste livro como coordenador. É certo que, portanto, eu tenho, como disse há pouco, tenho estudado, os meus campos de análise têm sido outros. É certo que estudei uma figura relevante deste período, Dom João Cosme da Cunha, Inquisidor-Geral, que ocupou os mais altos cargos no Estado e na Igreja, foi Bispo de Leiria, Arcebispo de Évora, Inquisidor-Geral, Cardeal da Igreja, Regedor da Casa da Suplicação, primeiro Presidente da Real Mesa Censória, entre tantos outros cargos. Foi também um dos primeiros sócios honorários da Academia das Ciências de Lisboa, já criada depois em 79, que era muito próximo do Marquês de Pombal, mas que depois lhe virou as costas, mas que foi uma figura central naquilo que podemos denominar da segunda fase da reforma pombalina da Inquisição. Foi no seu período que surgiu a lei, que foi publicada a lei de 73, de maio de 73, que colocou fim à distinção entre cristãos velhos e cristãos novos. Foi também no seu período que foi publicado o novo regimento inquisitorial, que introduziu alterações de vulto àquilo que era a prática de atuar deste tribunal, e foi também nesse ano que foi extinto o tribunal mais periférico, ainda que de forma temporária, que depois foi restabelecido. Refiro-me ao Tribunal Distrital da Inquisição de Goa, que foi extinto em 74 e depois reativado já em 78, ainda com o mesmo inquisidor, mas já no reinado seguinte. Mas nos últimos anos tenho estudado sobretudo misericórdias,
História da Assistência e das Misericórdias, em particular, instituições nas quais o Marquês de Pombal também não deixou de intervir, quer de forma indireta, quer de forma direta. Bem, mas regressando ao livro, e na impossibilidade de me referir a todos os textos, Escolher um aspecto. e porque estamos na futura Biblioteca Carlos Filhais, e Carlos Filhais é um dos autores deste livro, eu voltei a ler o seu capítulo e queria... Tenho um leitor aqui, pá. Tem um ali mais? E queria referir-me a ele. No fundo, se bem entendi, começa por se referir a alguns que eram os denominados estrangeirados, não é? Sim. Os portugueses, cientistas e não cientistas, que foram admitidos na Royal Society, incluindo o próprio Marquês de Pombal, mas muitos outros. Por exemplo, o padre João Batista Carbono, jesuíta e astrónomo com quem o Marquês de Pombal se correspondeu, e essa correspondência está publicada, mas também Bento de Moura, Portugal, que acabou, um engenheiro... Acabou mal. Exatamente, que acabou mal, acabou por Acabou ser na prisão. envolvido no processo dos Távoras e depois morreu na prisão da Junqueira. Mas o aspecto mais relevante é, de facto, aquilo que diz no fundo, das contradições de Pombal. Se, por um lado, procurou modernizar o país e abrir as luzes, como diz, no país, em Portugal, por outro, acabou por apagar as luzes a vários cientistas, e o Bento de Moura, Portugal, é um desses exemplos. E, portanto, não me vou alongar mais, deixo também aqui o professor José Eduardo Franco falar, mas espero também com esta pequena alusão, e pedindo desculpa ao outro autor por não referir o seu texto, espero ter despertado o interesse e que possam comprar o livro e ler este e, naturalmente, também os demais textos. Obrigado. Muito bem. Então o professor José Eduardo Franco vai... Ele tem um telefone. Muito bem. Está cabelado. Eu, antes de passar a palavra, devo só... e faço em público, já o fiz em privado, dar-lhe as melhores, as mais sentidas congratulações, porque ele acaba de ser distinguido por uma nomeação de doutor honoris causa pela Universidade de Paris, Panthéon-Assas. É um título que é raro, quer dizer, é um título, de facto, é uma grande distinção. É o português, digamos, é o único português. Há um grupo de cientistas que vai estar com ele, mas ele é o único português, tal como em distinções anteriores também, nessa mesma universidade, ele foi chamado. E eu devo dizer que é justíssimo, porque eu conheço bem, sou amigo dele, mas eu acho que o valor do seu trabalho extravasa bem as fronteiras portuguesas, chega lá fora e, portanto, é merecidíssimo esse prémio e espero não, tenho a certeza, espero no sentido de fazer esta expectativa que se vai concretizar, que esse prémio vai apenas ser uma etapa numa carreira que ele vai prosseguir, que é uma carreira agora centrada nos chamados estudos globais. Começou com o Marquês de Pombal, mas vai muito mais do que isso, uma carreira interdisciplinar, e ele tem feito muito por esta questão atualíssima dos estudos globais. Como é que nós podemos comparar, digamos, o que se passa ali com o que se passa no outro lado e que tendências é que são genéricas, e ele tem feito isso de um modo mobilizador. É essa talvez a palavra que o caracteriza melhor, que ele sabe juntar equipas, e aqui está um exemplo nestes projetos que estamos aqui a falar, de pessoas de diferentes áreas, por exemplo, da filosofia e da história, mas não apenas isso, também do direito, também da educação. Ele junta pessoas, até eu que sou da área da física, me juntei porque é um esforço interdisciplinar que é preciso para compreender a globalização, e não podemos compreender essa globalização do mundo de hoje sem olharmos para o nosso passado. Por exemplo, eu dou só um exemplo antes de passar a palavra, que é a questão, foi mencionada a Sociedade Real, Royal Society, onde vários cientistas portugueses, uns a favor de Pombal, outros contra o Pombal. O próprio Pombal foi membro, embora honorário, de algum modo, da Sociedade Real de Londres, mas essa sociedade é um processo de globalização
digamos, num tempo em que não se falava disso. Porquê? Porque admitia sócios portugueses, admitia sócios, de algum modo, de todo o mundo letrado. Era uma espécie de república das ciências. Tal como havia a República das Letras, aquilo era uma República das Ciências. E aquilo que nós chamamos hoje ciência, comunidade científica, ciência internacional, tem as suas raízes, digamos, nessa sociedade do século XVIII. Se alguma coisa nós podemos dizer que o século XVIII deixou de certeza marcas no mundo de hoje, é essa questão do saber universal, do saber partilhado, a universalização do saber, que academias como essa, que tiveram depois eco noutras, em particular a nossa, mas vejam o atraso. A 1660 é a Academia, digamos, de Londres, e a nossa, já aqui foi dita a data, foi preciso o Marquês falecer, 1779. Vejam, é mais de um século. É mais de um século. Isso talvez diga alguma coisa sobre... é muito interessante. Por um lado, temos o Marquês modernizador e, por outro lado, temos o Marquês que prolonga um atraso, no sentido em que não temos uma academia internacional como existia, não apenas em Londres, mas noutros sítios da Europa, Paris, São Petersburgo, etc., e de tal modo que um dos oradores, a secretária da academia, o secretário era o abade, o padre de Serpa, de Serpa, mas um dos oradores que foi chamado o orador que foi chamado para a oração de sapiência da primeira lição da Academia é o padre oratoriano Teodoro de Almeida, que diz o pior possível do Marquês. Diz que o Marquês tinha transformado Portugal no reino de Marrocos. Que foi uma coisa que deu alguma polémica com alguns folhetos. Mas isso são histórias interessantíssimas, não é? Não podemos ver o Marquês de Pombal só de uma maneira. Nós, se quisermos perceber o Marquês, e é muito difícil percebê-lo, temos de o iluminar de vários lados, porque é uma figura única, paradoxal, como disse Kenneth Knox. José Eduardo, só favor, parabéns. Muito boa noite, agradeço muito ao Carlos Finais as palavras e o convite para estarmos cá. Naturalmente que esta distinção é para todos nós que trabalhamos juntos nestes anos e para valorizar o que fazemos e para alavancar estes projetos que estamos a realizar. É assim que a vejo, mas sim com sensibilidade com as tuas palavras, e quero agradecer a tua preocupação e empenho em criar aqui em Coimbra este eixo dinamizador de ciência e de cultura que tu agora também estás a fazer, oferecendo a tua reforma, a tua segunda vida, realmente à cultura e à ciência. É algo notável que eu quero assinalar e espero que esta estação inovatória se continue a levar a cultura e a ciência em Portugal, e é com muito gosto que estamos cá e uma honra ser convidados por ti para aqui estar. E agradeço o cumprimento dos meus estimados colegas e ilustres membros desta mesa em que estamos aqui a apresentar estas duas obras, e agradeço a presença de todas e de todos, e porque nós queremos agora ouvir o professor Pedro Calafate, que é o grande especialista e sabedor deste século e deste assunto. Portanto, eu farei um pequeno enquadramento muito rápido para passarmos a palavra ao professor Pedro Calafate, que muito agradeço a disponibilidade, que veio diretamente do Brasil para aqui estar connosco há poucos dias e apresentar umas palavras sobre esta obra. Pombal Edificador e a tese de doutoramento da professora Paula Carreira, podemos dizer que se enquadra num esforço maior que temos desenvolvido, construído uma equipa ao longo destes anos, que podemos dizer para realizar aquilo que nós chamamos uma grande operação científica, numa equipa que já tem mais de 200 membros, entre consultores científicos e investigadores de todo o mundo, que é a equipa do Pombal Global, e que visa o quê? Visa responder a uma pergunta que já ecoa na noite dos tempos e que foi bem formulada por Marc Bloch num colóquio que houve sobre Pombal no século passado, e onde ele perguntou: pombalistas e antipombalistas, dizem-me afinal quem foi Pombal? E portanto nós estamos aqui para tentar responder a essa pergunta, que não se responde só com um livro, mas responde com muitos livros. Quem foi Pombal? Faço eu a pergunta de novo. Exatamente, quem foi Pombal? E ele disse que isso seria a missão dos estudiosos. E porquê é que ele faz esta pergunta? Precisamente porque Pombal é um daquelas personalidades da nossa história, que é uma figura acontecimento do nosso passado, sobre a qual
paira aquilo que eu chamo a nebulosa historiográfica, marcado precisamente pelas interpretações controvertidas em torno daquilo que foi a sua ação e figura naquele período concreto, em virtude da apropriação ideológica que a interpretação da sua ação foi realizada, especialmente a partir do século XIX, com dois movimentos bipolares, o movimento dos filopombalistas e antipombalistas, que produziram uma literatura imensa, desde romances, a histórias, a biografias, a iconografia, onde Pombal era tratado como um grande edificador, mas também como um grande destruidor. Como pode estar aqui Pombal pode ser olhado a partir de diferentes palavras-chave. Uma destas é edificador, mas muitos também o olharam na perspectiva do grande destruidor. E todas estas têm a sua razão de ser, desde que sejam interpretadas criticamente e enquadradas. O problema é que elas foram polarizadas, foram dualizadas, e aqueles que o consideravam destruidor só viram a dimensão negativa da sua ação. Os que consideravam o edificador só viram, numa perspectiva quase, podemos dizer, futebolística, clubística, o viram apenas como o grande herói, o prometeu da modernidade. Parece o Sporting Benfica, não é? O Pombal, uns de um lado, outros outro. Exatamente. E então, esta operação científica visa, a partir do levantamento das suas fontes primárias e através de estudos atualizados e críticos, à luz daquilo que são os critérios da historiografia mais avançada, tentarmos interpretar esta figura numa perspectiva abrangente, complexa, procurando, como defendia Lucien Febvre na sua obra Combates pela História, cumprir aquilo que é a missão do historiador. Não é julgar a história, mas compreender o passado, no contexto das sociedades vivas em que os acontecimentos e as personagens que construíram a nossa história viveram. E, portanto, nós estamos aqui com mais este contributo e com esta equipa de que nós somos apenas uma pequena parte. O professor Calafate e o professor Viriato dirigem comigo essa equipa maior, e temos também a honra de ter o professor Carlos Fiorás integrado na Comissão Científica e o nosso conselheiro fundamental e que está sempre ao nosso lado nos momentos decisivos deste projeto. Que é um projeto que ainda vai demorar anos, já fizemos um trabalho imenso, mas ainda mais há a fazer, porque o levantamento de fontes que já se fez nos últimos anos revelaram que, afinal, a dimensão das fontes primárias que importa tratar e estudar para depois dar origem à obra completa pombalina, que estima-se que sai em 50 volumes, Pombal escreveu para 50 volumes. A mole documental é muito maior 49. do que aquilo que se suspeitava à partida. Mas isso resultou do trabalho de investigação. Nós apenas conhecíamos a ponta do iceberg e o iceberg revelou-se muito maior do que nós suspeitávamos. Isso é uma boa notícia para a cultura portuguesa, mas uma má notícia para o orçamento, mas estamos a trabalhar Cenas precisas. Estamos a trabalhar para que possamos viabilizar este projeto e levá-lo a bom termo. E estamos aqui numa dessas fases desse projeto, que visa, por um lado, o levantamento de fontes, a sistematização do conhecimento, mas também a disseminação, a divulgação para o grande público, e esperamos conciliar conhecimento de fundo, de edificação fundamental, com trabalhos de divulgação, também trabalhos pedagógicos de escolas com exposições, e também temos em vistas fazer um grande documentário em 12 episódios sobre o Marquês de Pombal, precisamente para dar conta ao grande público e esclarecer quem foi esta figura, sem paixão, de uma forma esclarecida e criticamente fundada. Bem. E, portanto, muito obrigado e Muito vamos bem, continuar eu o passava trabalho. então agora a palavra para o Dr. Pedro Calafate de novo, para nos falar um pouco sobre o Pombal edificador. A pergunta é sempre a mesma: quem foi Pombal? Ele conhece muito bem o nosso século XVIII, aliás é o autor de uma obra em vários volumes sobre a história da filosofia portuguesa. O século XVIII é um século marcante para a filosofia portuguesa, e o Pombal é uma figura, digamos que, inescapável desse século XVIII. Não podemos falar do século XVIII português sem referir o Marquês de Pombal. Essa figura, digamos, polarizadora, suscitadora de paixões, sobre o qual este livro acrescenta alguns contributos. Faz favor. Acho que posso falar sem que a sonoridade é razoável. A questão não é aqui, está a ser transmitido. Sim, senhor. Bom, já o Carlos falou sobre este volume, o meu colega que
me antecedeu também. Eu poderia apresentar aqui os vários artigos que incluem o volume, mas penso que demoraria muito tempo e, portanto, fico perante a opção de me situar num ou dois artigos no máximo destes trabalhos que foram apresentados no Congresso em Sernancelha, um volume de atas, e escolho, enfim, talvez o do professor Subtil, porque me parece particularmente feliz no âmbito de uma caracterização global da ação do Marquês de Pombal no sentido da modernização da sociedade portuguesa, da laicização da sociedade portuguesa, e dá-nos nota precisamente das intervenções particulares de Pombal nesse sentido. E ele começa por eleger um muito importante, que é o problema da escravatura. É um tema muito atual que hoje nos faz outra vez voltar sobre o passado, muitas vezes numa perspectiva incorreta, porque transforma o passado num prolongamento do presente e a história deixa de ser um estudo cientificamente conduzido para passar a ser um tribunal. Não é isso que se pede imediatamente à história, independentemente dos juízes que possamos fazer, mas numa perspectiva não anacrónica. E, de facto, o Pombal foi foi Pombal que proibiu, que acabou a escravatura no continente. Alguns autores consideram que isso nada tem de perspectiva modernizadora ou de perspectiva humanitária, na medida em que se orientava sobretudo para que houvesse maior número de escravos para o Brasil e não fossem desviados para o continente, na medida em que poderiam ser mais necessários lá. Não sei se é esse o cálculo que se pode fazer. Penso que não, pelo seguinte. A escravatura era, como sabem, admitida pelo cristianismo, pelos autores cristãos, os jesuítas, enfim, que tanto como Vieira, ou os dominicanos em Espanha, que tanto lutaram pela afirmação de direitos humanos universais, que afirmavam constantemente que Deus criou os homens iguais e livres. Esta tese não é da Revolução Francesa, é uma tese que vem da filosofia claramente afirmada na filosofia escolástica na Península Ibérica, aqui em Coimbra e em Salamanca. Deus criou os homens livres e iguais por natureza. E, portanto, negava-se, cá está o problema do Aristóteles, negava-se a escravatura natural, porque Aristóteles, no livro da Política, defendia que havia povos que eram e homens naturalmente escravos e que essa escravatura natural não era superável pela via da educação ou do aprimoramento cultural. Estavam, assim, era esse o lugar próprio deles. Jesuítas e dominicanos, antes do Pombal, não admitiam a escravatura natural, mas admitiam a escravatura que Aristóteles se referia como legal. E quais eram os títulos legais da escravatura? O primeiro era a guerra justa. Aqueles que fossem feitos prisioneiros em guerra justa, em vez de serem condenados à morte, preservava-se-lhes a vida, mas tinham uma prisão, enfim, uma escravatura perpétua. O outro era a venda da liberdade em caso de necessidade extrema, porque quando duas leis se confrontam, prevalece a mais forte, a vida é superior à liberdade neste caso. Portanto, pode alguém, em caso de extrema miséria, vender a sua liberdade para preservar a sua vida, para não morrer de fome ou de uma situação desse género. A outra era a condenação a uma pena de escravatura em função do direito interno, mas havia uma quarta que é particularmente brutal e difícil de aceitar e até difícil de enquadrar nessa concepção de que Deus criou os homens livres e iguais, como se ensinava ao longo do Renascimento e do século XVII, até ao tempo de Pombal, na nossa universidade e nas universidades espanholas. Era uma herança do direito romano. O parto segue o ventre. Quer dizer, filho de mãe escrava permanecia escravo. E esta, independentemente, enfim, do seu comportamento, dos seus atos, havia aí uma condenação brutal, não é? O parto segue o ventre. Pois Pombal proibiu a escravatura no continente e proibiu esse título de escravatura. A partir de determinado momento em que ele publica essa lei, acabou
essa prisão, enfim, de nascimento. Relativamente antes da lei, aqueles que fossem netos, enfim, de escravos teriam de ser já libertados. Enfim, havia uma libertação progressiva e seriam libertos. Embora é curiosa a preocupação da legislação pombalina, não se lhes poderá chamar libertos, não poderão ser designados por libertos. Há um esforço pombalino de eliminação de designações discriminatórias. A ideia de que os vassalos estão no mesmo plano. Este foi um passo gigantesco dado por Pombal neste plano, mas noutros também, como vamos ver. Aliás, a legislação pombalina é interessante, não está aqui no artigo, mas sobre os índios do Brasil, o célebre diretório de meados da década de 50, que retrata da administração dos índios do Brasil, quando Pombal clama pela miscigenação, pelo cruzamento de raças. Lembremos, por exemplo, que o Kant, que é também abordado aqui no primeiro capítulo, no primeiro artigo deste artigo pelo meu colega Viriato Soromenho Marques, o Kant, que tem essa grandeza, enfim, da paz universal, da paz perpétua, do respeito pela lei e pelo direito, mas o Kant elogiou o vice-rei do México porque se opôs a uma lei da coroa espanhola no sentido de fomentar a miscigenação de raças, porque o Kant considerava que a mistura de raças geraria sociedades híbridas e não contribuía nem para a elevação das raças inferiores, nem para, enfim, a eficácia das raças superiores, porque o problema do racismo era um problema muito presente. E nesse diretório, a propósito dos caboclos no Brasil, Pombal faz uma lei onde diz: quem chamar alguém caboclo resulta do cruzamento, enfim, de brancos e índios, agora não tenho presente exatamente, mas quem chamar caboclo a alguém, na medida em que é uma designação discriminatória, será embarcado para Lisboa e conduzido ao limoeiro dela. Porque se proibiam estas designações deste tipo, que introduziam diferenças. Mas o fim desse título de escravatura, de que agora o parto deixa de seguir o ventre. Uma lei deste tipo tem uma força, dada a presença brutal da escravatura na nossa história, a força desta posição pombalina, penso que é extraordinária. O outro é mais conhecido, que é o fim da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos. Nesse esforço pombalino de modernização, de igualização da nossa sociedade. Não se trata ainda de um republicanismo, temos que ver as coisas na sua perspectiva histórica, mas lembro o padre António Vieira, que nós trabalhámos aqui em tempos também, em 30 volumes, o padre António Vieira, de que o Pombal não gostava, tanto que escrevia. Mas dizia, curiosamente, ele que tinha esta capacidade de retórica: Portugal é um país estranho, onde o tempo parou e temos que fazer andar o tempo. Isto Vieira, porque em Portugal o que é novo fica sempre novo, o que é velho permanece sempre velho. Os cristãos novos sempre novos, os cristãos velhos sempre velhos. O que é necessário, dizia Vieira, a indistinção. Foi o que fez o Marquês de Pombal, apesar da sua aversão ao nosso Vieira. Mostrar que, aliás, os termos dessa legislação que estão aqui no volume são extremamente sugestivos nesse esforço de aproximação, para que a sociedade portuguesa não vivesse em permanente guerra civil, para que não houvesse permanentes rupturas entre os membros da nossa sociedade. Esse vai nesse sentido, o esforço pombalino. Ainda nesse sentido, que eu considero fundamental, é o problema do puritanismo. Desde o século XVII se tinham instaurado 12 famílias, penso que eram 12, não me falha a memória, que se consideravam de puro sangue, ou seja, não estavam contaminadas ou infestadas por sangues que se distanciassem dessa pureza. Pombal acabou com isso, mas é interessante notar que o secretário de Dom João V, Alexandre de Gusmão, escreveu um texto que não vejo por aí muito citado, mas quando o li achei extraordinário. Fiquei, enfim, extremamente contente por o ter lido. Discurso aos senhores puritanos de Portugal.
Então, ele, como era economista, era um homem de contas, de matemática, propõe a esses que se consideravam puritanos e de sangue não infestado ou infesto a seguinte conta: meus senhores, cada um de vós tem 4 avós. Cada um desses 4 avós tem, por sua vez, 4, dá 16. Se multiplicarem por 4, cada um desses 16 dá, eu vou dizer agora de 80, eu fiz a conta em casa, 80 e tal. Mas cada um desses 80, como também tem 4, se multiplicarem vai perto dos 500, mais 4 dá 1000 e depois a progressão é brutal. Ou seja, desde a lei de Dom Manuel, isto também era a propósito dos judeus, enfim, do sangue dos cristãos novos, até ao tempo de Alexandre de Gusmão, cada um de nós tinha cerca de 20 e tal mil avós. E como é que é possível controlar essa pureza do sangue? Como é que é possível controlar esse puritanismo? É um absurdo. Mostra por uma simples conta de matemática, que é surpreendente, aliás. Nós estamos habituados só a pensar até aos nossos bisavós, não é? Os que pensam, às vezes, não é? Mas os trisavós já não existem para nós, não é? Mas, de facto, é incrível como em 200 anos podemos chegar, se chega, não podemos, é que se chega mesmo a um número destes, senão não estávamos aqui. E Pombal acaba essa distinção, enfim, mostrando ainda nesse esforço a valorização do trabalho, o fim do patrimonialismo dos ofícios. Quer isto dizer que os ofícios passavam de pais para filhos. Havia uma ideia de património dos ofícios. O esforço de Pombal, a sua obra legislativa, vai no sentido de o mérito, dar valor à meritocracia, introduzir concursos no acesso a cargos. Por exemplo, no Brasil, há pouco falei tornar os índios vassalos e, portanto, igualizá-los com os portugueses que lá habitavam. A ideia era até uma discriminação positiva, como se faz hoje no Brasil. O governo atual no Brasil faz, deste presidente que está agora, não do anterior, faz uma discriminação positiva dos descendentes dos escravos no acesso às universidades, no acesso aos cargos públicos. Metade dos acessos às universidades no Brasil é para alunos de escola pública e desses metade é para negros e índios. Pombal fez a mesma coisa, o privilégio de acesso aos empregos públicos àqueles vassalos que resultarem do cruzamento de raças. Portanto, tudo isso na negação desse puritanismo e dessa guerra civil em que a sociedade portuguesa foi vivendo, uma sociedade, como chamava Ribeiro Sanches, de cavalaria, de guerra, de privilégio e não de igualdade perante a lei. E nesse sentido da construção progressiva de uma igualdade perante a lei por exemplo, no acesso ao tribunal, o professor Subtil trata disso muito bem, a simplicidade dos atos processuais, simplificar os atos processuais, porque a complexidade do ato processual afasta naturalmente quem queira recorrer a esse seu direito, é um direito fundamental. A remoção do direito canónico é outra dos contributos de Pombal nesse esforço de laicizar a sociedade e espiritualizar a ação da Igreja. Esse foi uma das... Não vou ter tempo de falar agora. O primado do direito pátrio, por exemplo, e o fim da secundarização do direito romano. O primado do direito pátrio e o valor que isso tem na valorização da língua portuguesa. O fim dos estilos de julgar. Cada juiz, por incrível que pareça, se lhe atribuía nesta designação o estilo de julgar. Ou seja, um certo casuísmo personalista, se posso falar assim, que introduz ou abre a porta a uma dimensão de arbitrariedade que não era possível numa sociedade moderna. E Pombal acabou com isso. O recuo do jus commune. O jus commune era o recurso permanente a dois grandes juristas antigos, Bártolo e Acúrcio, quando as leis não se referissem explicitamente aos assuntos em análise no processo judicial. E como se substitui esse jus communis, essa reverência a essas duas autoridades, o que é que se põe no lugar delas?
eu achei notável neste artigo que aqui está publicado, é a ideia passar-se-á a recorrer aos costumes das nações polidas e civilizadas. É este agora, já agora há uma cláusula no direito internacional contemporâneo que foi firmada no último ano do século XIX, é a cláusula Martens, muito importante no direito humanitário, que diz quando em caso de guerra as populações civis têm que se considerar sob proteção das normas do direito internacional, proteção e império das normas do direito das gentes, tal como emanam dos costumes das nações civilizadas, das leis da humanidade e dos ditames da consciência pública. Que falta que isto faz hoje, não é? Mas aqui está. Deixar-se-á Bartolo e Acúrcio, passaremos a recorrer aos costumes das nações polidas e civilizadas. A ideia do costume. Mas teve também, isto tem muito a ver com a lei da boa razão, teve-se também o cuidado de dizer, mas atenção, não é qualquer costume. Costume tem que ter mais de um século, porque senão entramos outra vez numa pluralidade de bases do direito que não é aceitável com a estabilidade que temos que dar ao exercício da função judicial e dos respectivos processos. É mais conhecido o esforço de Pombal no âmbito do ensino primário, na consciência, embora de que não era possível estender ao país todo o ensino primário, o ensino ainda não era um direito universal, mas o esforço dele foi notável. No âmbito do ensino público não universitário. O universitário foi abordado, mesmo no artigo do professor Fiolhais, trata disso muito bem, e outros dois colegas aqui. E, para terminar, chamo a atenção para um muito interessante, que eu desconhecia antes de ler aqui este artigo a que me estou a referir, a possibilidade da renúncia à clausura. Daquelas mulheres jovens que eram internadas nos conventos, pelos motivos que todos sabemos, enfim, os mais variados, e Pombal introduz esta ideia de um direito, de um período de nojo para aquelas pessoas que lá estivessem enclausuradas, para poderem decidir se querem ficar ou se querem sair. Reparem o que isto tem a ver com o que eu disse há pouco, a laicização progressiva da sociedade e a modernização progressiva da sociedade, libertando o país de rupturas, de peias, de obstáculos, aproximando as pessoas. Isso dizia o Ribeiro Sanches, o nosso país viveu sempre em guerra civil. É tempo de igualizar as pessoas perante a lei e passarmos a fundar-nos não no privilégio, mas, como ele dizia, morigeração, trabalho e ciência. Era, enfim, a referência. Muito obrigado, muito obrigado. Está aqui feita, digamos, uma prédica de elogio a um dos artigos, tal como podia ter sido feita a outros. Há aqui vários artigos e poderíamos falar muito sobre eles, mas não posso terminar sem permitir que alguém da nossa ilustre assistência possa perguntar ou fazer algum comentário sobre aquilo que foi dito. Alguém quer usar da palavra? Então, coloco eu uma questão, talvez ao José Eduardo Franco, porque é o grande conhecedor, destas questões dos jesuítas, da Igreja, da laicização. Marquês de Pombal, como foi tão bem dito, queria, de algum modo, laicizar, tirar o império da Igreja, o poder ao Papa, de alguma maneira, mas não saiu da Igreja, quer dizer, usou mecanismos da Igreja, esteve perto da ruptura com o Papa, mas nunca rompeu. Qual foi, afinal, a relação dele com a Igreja? Quer dizer, não foi uma relação de ruptura com a Igreja. Essa é uma pergunta que tem... Também enquadra-se aqui cá no nebulosa historiográfica, porque houve várias interpretações da relação dele com a Igreja. Mas, em primeiro lugar, especialmente a partir do século XIX, a figura de Pombal foi apropriada ideologicamente no contexto do filopombalismo pelos setores laicos e muitas vezes anticatólicos, antijesuítas, etc.,
positivistas, e que fizeram de Pombal uma figura quase antirreligiosa e anticatólica. E nós sabemos hoje que isso foi a construção que não corresponde. De facto, o que Pombal quis fazer, na linha do que também defendiam muitas monarquias católicas, na lógica do iluminismo europeu, era colocar a Igreja no seu lugar. Podemos dizer, colocar a Igreja no seu lugar. E ele defendia, no contexto do iluminismo, ele defendia a doutrina do regalismo. O que era o regalismo? A submissão da Igreja ao Estado no que ao temporal dissesse respeito, deixando a Igreja reservada só para tratar das questões espirituais. Isto é, tudo o que fosse material, a Igreja tinha que submeter ao Estado. Desde a parte de... O problema dos jesuítas era esse, o problema com os jesuítas foi esse. Tudo o que implicasse governo de questões, tudo o que tivesse a ver com questões materiais, de cargos políticos, etc., tudo era tutelado pelo Estado. A Igreja devia ficar apenas com a questão pastoral e a questão espiritual propriamente dita. E entretanto, mas porque é que ele depois foi acusado de ser antirreligioso, etc., pela expulsão que ele fez dos jesuítas? Mas ele viu, dependendo de se ele tem razão ou não tem, mas percebendo qual era a lógica de Pombal e o que ele defende, ele e a sua equipa, é preciso não esquecer, ele estava a gerir várias tendências dentro da Igreja. Ele assumiu uma das correntes, que era uma corrente que era profundamente crítica da ação dos jesuítas e do que eles representavam desde o século XVI. Os jesuítas tinham introduzido na Igreja uma dinâmica em termos missionários, por exemplo, de adaptação do cristianismo às diferentes culturas. Isso foi considerado pelos seus críticos, nomeadamente pelos jansenistas, Pascal, etc., como uma cedência exagerada, e foram por isso também acusados de paganismo e de laicismo. Não só do ponto de vista da metodologia de evangelizadora, por exemplo, na China, como sabemos, no Japão, eles deixaram a roupeta e vestiram-se no Japão como os roupa oriental, na China como os mandarins, etc. Também do ponto de vista moral, eles defendiam a moral que muitos consideraram laxista, mais relaxada, isto é, mais permissiva. De uma perspectiva da moral de um Deus amor e não na perspectiva mais defendida pelos rigoristas, um Deus juiz, um Deus vingador, etc. Isso causou também, do ponto de vista da chamada teologia moral, uma cisão dentro da Igreja. Os jesuítas, no fundo, defenderam ou posicionaram-se dentro da Igreja numa perspectiva que, para muitos do seu tempo, não estaria alinhado com uma visão ortodoxa da Igreja e do Estado e do que era também a natureza das ordens religiosas. Eles empenharam-se, como sabemos, também na atividade comercial fortemente para financiar as suas missões, os seus colégios, e foram também criticados por isso. Houve um conjunto de práticas, de ideias que tínhamos considerado demasiado avançadas para o tempo, não foram compreendidas e foram objeto de ataque. E também o envolvimento muito deles também nas questões políticas, nas questões ditas temporais, e no contexto daquilo que era o projeto pombalino, Josefino Pombalino de reformas, eles foram críticos de algumas reformas e foram colocados aquilo que podemos chamar o lado da oposição. E hoje nós vivemos em sociedades democráticas e entendemos que a oposição deve ter lugar e a crítica. No contexto do absolutismo iluminista, quem fosse da oposição era considerado inimigo e devia ser removido. E, portanto, não havia lugar para a crítica, porque se entendia que do rei, como o próprio Pombal dizia, nascia a harmonia e o bem do povo. Era uma questão de poder, no fundo. Era uma questão de poder. Em segundo, Pombal, aliás, outra questão importante, Pombal, entre a sua equipa de conselheiros, os principais e mais preparados conselheiros que ele tinha eram ligados à Igreja e às ordens religiosas. Basta ver Frei Manuel do Cenáculo, que foi provincial dos franciscanos, Frei João de Mancila, provincial dos dominicanos. Ele representava uma parte da Igreja, não é? Vários bispos, etc. A Igreja estava comprometida com aquele projeto e com ele próprio. Só que os jesuítas representaram uma parte da Igreja que era uma dimensão da Igreja que foi objeto durante 2 séculos de uma tendência, de uma corrente, de uma forma de olhar a evangelização, de olhar a moral, de olhar a forma de construir a própria Igreja nos diferentes espaços a nível global,
que nós nos dizíamos muito empreendedora, muito agressiva do ponto de vista da gestão, etc., mas isso foi considerado que era impróprio de uma ordem religiosa, que eles excederam aquilo que deviam fazer. E, portanto, criou-se uma grande corrente de anti-jesuitismo, desde a sua fundação, e Marquês de Pombal aproveitou aquilo que eram os argumentos dessa corrente para depois, quando quiser bater a Companhia de Jesus, dar aquela-se numa oposição. Mas foi feroz, ele foi feroz. Foi feroz naturalmente. Feroz, como era Pombal, não era homem de meios termos, como Não tinha sabemos. paninhos quentes. Agora, respondendo à questão, qual era a atitude dele em termos religiosos? Aliás, nas suas memórias, nas suas apologias, ele, numa das apologias, uma das coisas que ele mais defende é dos escritos que na altura já começaram a aparecer, a dizer que ele tinha atacado a Igreja e que ele não teria sido um bom católico. Ele disse que era a pior acusação que ele podiam fazer. Ele se considerou que tudo o que ele fez foi para reforçar a Igreja, para purificar a Igreja. Considerava-se um bom católico. Exatamente. Ele próprio, como sabemos, era muito ligado aos franciscanos, fazia parte da Ordem Terceira dos Franciscanos, fazia retiros, e está agora documentado, ministrados pelos vicentinos, que era uma outra ordem religiosa que ele frequentava, era familiar da Inquisição, tinha no seu palácio uma capela e era homem de missa, portanto, e tinha os seus confessores. Portanto, no fundo, o que se passava era uma visão de Igreja diferente da dos jesuítas ou determinados setores da Igreja. O que teve em causa foi isso. Ele colocou-se do lado, numa perspectiva, que depois também lhe interessava do ponto de vista que era a construção do poder, mas onde teve uma significativa parte da Igreja do lado dele. Portanto, acusá-lo, toda a construção que fez no século XIX, de considerar anticatólico, irreligioso, etc., foi a construção que não corresponde, que as fontes não permitem comprovar. São afirmações falsas. Portanto, o nosso iluminismo era católico. Exatamente. E ele próprio disse, eu fiz isto para o bem da Igreja. Tudo o que ele fez, onde prendeu alguns os bispos, expulsou os jesuítas, também perseguiu outros padres, não foram só os jesuítas, mas dentro dos oratorianos, ele disse que foi para o bem da Igreja, que era para purificar, ele tinha a ideia de purificar a Igreja. A Jacobeia. A Inquisição executado foi o padre jesuíta. Exato, o padre Malagrida. Sim, o padre Malagrida. Portanto, foi para o bem da Igreja. Exatamente. Portanto, temos que entender e enquadrarmos no contexto do tempo, percebemos o que é que estava em causa, qual eram as diferentes eclesiologias que estavam em equação e perceber como Pombal soube gerir todo esse processo em função também de uma ideia de poder e de um projeto para o país. Acho que é melhor ficarmos por aqui porque a tarde já vai longa e o fim de semana está à porta. No fim de semana recomendo-vos como leitura, eles estão lá em cima e os nossos autores podem ensinar. Marquês de Pombal e Aristóteles de Paula Carreira, História de uma Má Relação, e Pombal Edificador, compreender o Marquês de Pombal e o Século das Luzes, foi aqui, pelo menos em partes pequenas, mas magnificamente resumido pelo Pedro Calafate e pelo José Eduardo Franco, tal como o anterior foi pela própria autora, pela Paula Carreira, e o Pombal Edificador teve também a ajuda aqui do nosso coordenador, Ricardo Peça de Oliveira. Eu a eles agradeço-lhes muito terem vindo e a vós que aqui estáis também, digamos, o favor da vossa presença. Quem nos está a ouvir, mesmo à distância, indiferido, recomendo que, se querem saber mais sobre Pombal, não deixem escapar estes livros. Marquês de Pombal e Aristóteles e Pombal Edificador. São duas, regresso ao meu primeira afirmação, são dois contributos muito valiosos para a nossa historiografia do século das luzes. Muito obrigado pela vossa atenção.